Então, Cris, estamos aqui na última palestra, né? A oitava, que hoje é dia 13 de abril, que além de ser seu aniversário, também é o aniversário do Jacques Lacan, que nasceu em 1901, então ele teria hoje 118 anos. Então é legal acabar nesse dia, né? Sim, pra mim é especial. O que eu queria falar hoje, eu não vou desenhar aqui, mas é isso que você está aqui, porque depois no vídeo vai aparecer. Tudo que eu faço nas palestras, né, é pegar os diagramas, os grafos, essas coisas e explicar como que ele chegou a isso. Então, essa coisa aqui é baseado bastante em lógica e se eu quisesse assim, explicar realmente em detalhe tudo, demoraria umas 2 horas, não seria muito interessante. E então, em vez de fazer, no início eu queria fazer uma palestra só sobre isso, mas aí eu tive a ideia de, na verdade, combinar isso, porque isso vai falar de sublimação. E eu quis combinar com, vamos falar dos nós. Vocês sabem, no início eu tinha falado real, simbólico, imaginário. E nos nós tem o que o Lacan chama do sintoma. Eu vou explicar depois. E parece que a gente pode ver, o Lacan talvez nunca falou isso, tal, mas a gente pode ver muita semelhança entre sublimação e sintoma. Mas depois eu vou explicar o que é esse sintoma. Então vai ter 2 partes. Primeiro eu vou explicar isso. Vou dar para os nerds que querem saber, vou dar a explicação, uma ideia lógica, né? Mas o que vai ser mais interessante depois como vamos interpretar tudo isso. Então, para explicar como Lacan chega a isso, né? Primeiro ele começa com o Descartes, né? Chama Descartes? Sim, Descartes. Que falou, né? O cogito ergo sum. Sim. E claro que o Lacan, que ele se acha, mas ele não concorda com isso, né? Não é que ele não concorda, mas ele vai interpretar isso de outro jeito. Então, quando fala em latim cogito ergo sum, em português geralmente traduz por penso, logo existo. Só que essa tradução também não é muito correta. O legal seria penso, portanto sou. Então Lacan ele fala assim, ele vai, a partir daí ele vai desenvolver uma coisa. Daí ele vai falar assim, que ele vai chamar, então em português, o que eu falei? Que era eu penso, portanto sou. Tem aqui penso e sou, né? Então ele vai pegar assim, penso, por exemplo, penso vai ser ele anota assim, e sou seria o S. O que, para reescrever isso, né, penso, portanto sou, o Lacan, ele fala assim, ou pode ser ou não penso, ou não sou, ou então não eu penso, ou não eu sou. Aí ele vai usar o diagrama de Euler, que se chama, isso é matemática, eu só dou as pistas assim, não vamos entender muita coisa não. É depois que, então ele coloca assim, o penso e o sou aqui. O diagrama de Euler, para quem sabe de matemática, sabe o que é isso. Então, na verdade assim, eu vou dar a explicação, vou até pegar uma outra folha, a explicação lógica primeiro. Então ele coloca assim, vamos pegar.
aqui ele vai colocar eu não penso, né? Porque ele fala eu não penso, portanto eu não sou. Eu vou colocar eu não penso. E aqui seria eu não sou. Aí ele faz o que em matemática a gente tem o eu não penso, eu não sou. Isso que se chama o mais assim, o ou exclusivo que se chama, quer dizer que pega a parte que não é comum, a parte que não é comum a um e também a parte que não é comum ao outro, ou seja, ele vai eliminar isso aqui e tudo isso aqui. No diagrama de Euler, isso aqui faz parte, então, tá? É o que a parte que não é comum com a outra é a parte de um que não é comum com a outra. Mais ou menos isso, né? Bom, isso tem muitas, a gente pode, quando fala assim, em matemática, assim, eu não penso, podemos anotar assim, que é uma negação, né? Penso, e isso seria a negação de eu sou, né? Aí, qual é a lógica do Lacan? Ele vai separar esses dois. Eu não peço para ninguém entender o que é isso, né? É só para quem quiser depois pesquisar para saber da onde que veio. Só isso. Porque inclusive, não sei se é realmente tão lógico assim. Tá. O que importa é que a conclusão que ele tira. Ele vai separar isso. Aí vamos ter aqui, eu penso, eu sou, eu penso, eu sou. Porque a lógica é assim, que, bom, ele tira, então, tem essa parte aqui, essa parte aqui. Ele usa Não, o na princípio verdade, de disjunção, então ele nunca trabalha com a conjunção. Bom, talvez você entenda melhor do que eu dessas coisas. Mas aqui seria, eu penso é a negação, porque negação em matemática também escreve assim, do penso, Tá. e aqui a negação do não penso, e aqui a negação do não sou, que a gente pode pensar que quando você fala assim, negação do não sou é sou, e negação do não penso é penso. Sim. Ele passa aqui e depois ele vai reunir eles de novo. Bateu, é meio doidinho. Vocês vão ver a conclusão dele, que é interessante. Ele reúne, então, eu penso. Na verdade, ele quer passar de eu não penso, eu não sou, eu penso, eu sou. Ele reúne aqui. E na lógica, eu falo assim, a verdadeira explicação disso dura umas 2 horas. Eu vi, tem umas 10 páginas. Aqui eu estou dando uma ideia do que ele faz e a gente não está entendendo nada aqui, tá? Bom, para o Lacan, aí aqui temos então a junção de a negação de não penso com a negação de não sou. Que seria, é falso que eu não penso, mas é falso que eu não sou. Segundo o Lacan e a lógica diz que a gente cai na mesma coisa que tinha aqui. Só que é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. A gente vê que o não eu penso ou não eu sou equivale a ou eu penso ou eu sou. Qual é a diferença entre as duas? O Lacan fala que é a dimensão do inconsciente. É o inconsciente que faz que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Na verdade,
E uma coisa que eu não sei se eu falei já da negação do Hegel, da dobra... Do Hegel? O filósofo? A dupla negação do Hegel. Não lembro se eu já falei, mas eu vou falar o que é, para entender isso. Porque isso é muito importante, na verdade. Agora voltamos para a realidade, quando vocês falam assim, a gente pode, matematicamente, quando a gente nega, se eu falo assim, o que a gente viu, por exemplo, é falso, que eu não penso, é como eu penso, né? Negar, eu não penso, é como eu penso. Só que para os seres humanos não é realmente assim. Porque tem uma grande diferença se a gente fala, por exemplo, isso é verdade, eu falo, isso é verdade. Mas se eu falar, é errado, que isso não é verdade. Não é a mesma coisa. Para um ser humano, matematicamente é a mesma coisa, mas para um ser humano não é a mesma coisa. Por exemplo, o exemplo que vocês vão entender, é um pouco diferente falar eu te amo, do que falar não é que não te amo. Tenta, né, falar isso para alguém, sim. Não é que não te amo, com certeza não tem o mesmo efeito de eu te amo. Mas matematicamente é a mesma coisa. A dupla negação do Hegel é isso, é que existe uma coisa, é a coisa humana, que faz que não é a mesma coisa. Tipo o Lacan inconsciente. Sim. Tá. É uma coisa que não é, como explicar, é por isso que os seres humanos não são lógicos. A gente poderia pensar assim, mas olha, foi tudo exatamente como, sabe, as coisas logicamente funcionam, mas não está bom. Por quê? Porque tem aquela coisa, aquela diferença. Falta alguma coisa. Isso seria a dimensão do inconsciente. Tá. Outra coisa, eu vou aproveitar disso quando tem uma coisa do Lacan, quando a gente fala assim, tem no negócio do Descartes, eu penso e eu sou. O Lacan diz que as mulheres são mais do lado eu penso e os homens são mais do lado eu sou. O que seria, por exemplo, que um homem não precisa, quando a gente fala pensar e falar, né? É simbólico. Um homem não precisa falar muito para se definir, eu sou isso aí, pronto. Se a gente pegar um casal, por exemplo, o homem, eu sou seu marido, eu te amo e tá bom, né? Não precisa, tô aqui, eu sou. Não tá bom. Mas a mulher, ela é mais de pensar, né? O Lacan inclusive fala por isso que as mulheres são mais inteligentes, porque elas pensam mais. A mulher precisa ouvir isso, frequentemente. Eu te amo, eu sou realmente seu marido, precisa falar. Porque a mulher precisa falar as coisas para elas, realmente para poder palpar elas melhor. Sendo que o homem talvez não precisa de falar tanto, porque para ele é. Tá. Isso é só uma parêntese disso. Bom, aí, com essas histórias aqui, o que a gente viu no início, essa coisa aqui, eu vou desenhar de novo aqui, as conclusões que ele tira, que se aproximam do diagrama que a gente viu no início. Ele tem, então, aqui, eu não penso, eu não sou. Ele pode ficar assim. Aí ele separou os dois. Aí aqui tem um assim. Aqui tem um outro assim. Que aqui eu não penso, eu não sou. Então podemos ter
depois ele pode juntar de novo, pode juntar de novo mais ou menos. Tem isso assim. Inverti um pouco as cores, mas hoje é aniversário, então mais cores. Então, daí temos essas 4 possibilidades, assim, né? Agora, o que agora interessa mesmo? É que aqui ele vai chamar isso da repetição. A repetição. Ou ele chama de a escolha alienante. A escolha alienante. Agora vocês vão entender do que estamos falando. Esses 4 estados representam como a gente pode, vamos dizer, aprender a vida, né? Nesse caso da repetição, que ele chama de pobre gozo, o Lacan chama de pobre gozo, é o fato que a gente não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então seria uma vida assim, onde a gente tem um momento que a gente é, e outro momento onde a gente pensa. E isso, como que seria, por dar um exemplo assim, como que seria, por exemplo, eu trabalho durante o dia e à noite eu descanso. Depois vou trabalhar o dia inteiro e depois vou descansar. É uma escolha alienante porque você não pode ser os dois ao mesmo tempo e você está alienado numa coisa. Sim, não, sim, não, sim, não. E muita gente se repete, né? Vive assim. Isso seria vamos dizer, uma escolha de vida. Minha vida é assim, tem 2 tempos. Aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Depois eu volto. Uma coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Uma outra possibilidade seria isso aqui. Ele coloca aqui no desenho, aqui seria inconsciente. Isso ele chama de acting out. Não sei se vocês já ouviram falar de acting out. Acting out, a palavra inglesa. Vocês ouviram falar do acting out? Não. Não? Acting out é assim, até eu tenho a definição em inglês aqui, é expressar diretamente um comportamento que não é legal, constantemente e que não é adequado com as regras sociais. Ou se comportar de uma maneira ruim, de uma forma que socialmente não é aceitável, que geralmente mostra um fracasso da vida, né? Mas como explicar isso? O acting out pode ser visto, um bom exemplo seria, por exemplo, sei lá, o alcoolismo, por exemplo, de beber, chapar, ou pode ser atitudes que não são, tipo assim, tem alguma coisa que está errada, essa coisa sai, assim. Ter comportamentos, falar coisas que não são, que incomodam os outros. Tem uma pergunta. Isso, inclusive, poderia, em algum momento, ser algo que aconteça com algumas pessoas que têm algumas condutas que a gente não consegue nomear na ciência hoje? Na ciência, como assim? Porque tem algumas condutas que são nomeadas, sei lá. Por exemplo, síndrome de Tourette, né? Que é uma questão neurológica e tudo bem. Mas tem pessoas que têm comportamento parecido com uma síndrome de Tourette, mas que fisiologicamente ela não se consegue diagnosticar. Sim. Então, você sabe que a psicanálise assim, o Lacan cada caso é um caso, entendeu? Sim. Então, pode ser que sim, que isso seja pode uma ser, forma de acting out. Tá. Acting out quer dizer atuar fora, Tá. né? Mas é claro que não tem... Não, entendi. Era mais para eu entender mesmo, exemplo. Mas você acha que é fácil entender isso, né? Tipo assim, né? Uma pessoa que tem uma coisa assim...
depois, aqui, em português fala passagem ao ato, passar ao ato, como fala, passagem ao ato, passagem à acta em francês. Fala assim? Pode falar assim? Pode. Passagem ao ato. Então, nesse caso aqui, aí o que é um ato, né? E por que é diferente disso assim? Um ato é quando a pessoa age, faz alguma coisa. Lacan fala que o ato sexual é um ato. Tá. Bom, se matar também é um ato. Matar alguém é um ato. Mas, na verdade, o que define isso, diferente disso, é que é fazer uma coisa que não vai ter volta. Por exemplo, decidir, eu vou deixar meu trabalho, ou eu vou divorciar, vou me separar, ou vou me matar. O Lacan dizia que o suicídio é o único verdadeiro ato. Não quero incentivar ninguém, né? Não precisa fazer. Não, mas é verdadeiro no sentido. Mas é verdadeiro porque... Genuíno, porque não tem volta. Não tem volta mesmo, né? Você separa, talvez você pode voltar. Você sai do trabalho, provavelmente você pode voltar também. Agora você se matou, é um ato que realmente não tem volta. Então, passagem ao ato é fazer uma coisa onde não tem volta. Então, temos essas opções e aqui é isso que eles chamam da sublimação. A sublimação, tinha esquecido aqui, né? Eu não penso, e tem essa coisa aqui, que ele coloca o falo aqui, não o falo, mas menos falo, vou explicar por quê, que seria aqui. Então o que é a sublimação? A sublimação é o fato de aceitar a castração, na verdade. Quando você fala aceitar a castração, quer dizer reconhecer o que é impossível, né? Reconhecer que tem coisas que são impossíveis, que não se fazem, que não é que não se fazem, que não se podem fazer. Mas a sublimação, porque é diferente do resto, por exemplo, a gente vê muito a sublimação, as pessoas que praticam arte, por exemplo. Uma pessoa que pratica arte, a coisa que importa mais na vida é fazer alguma coisa de arte. Tá. Então sublima no sentido que não fica assim, tem um lugar onde essa pessoa pode viver, né? E a capacidade também de começar a fazer coisas que não são imediatas, que é bem a grande diferença com os outros, porque o acting out são coisas imediatas, a passagem ao ato é imediato. Na sublimação é uma pessoa que sabe, por exemplo, vou escrever um livro, vai levar talvez 2, 3 anos, mas eu aceito esse impossível que é de ter o livro já. Entendi. Então aceitar a castração no sentido em que eu sei que tem coisas que eu não posso ter já. Coisas que talvez aqui não tem essa visão das coisas. Entendi. Precisa de uma coisa que seja já. São coisas espontâneas, vamos dizer. Então o que acontece? Aqui justamente, a gente alternava uma outra, mas nunca poder estar no mesmo tempo nos dois. Aqui na verdade o que acontece evite ter que escolher um ou outro. Na verdade, não está escolhendo nenhum nem o outro. E como você não escolhe, quando você não escolhe alguma coisa, você perde alguma coisa, e que nesse caso é por isso que o Lacan coloca eu falo, né? E que talvez o fato de não,
porque eu falo, né, do que a gente tem uma palestra sobre isso, que era a quarta, não lembro qual, tem uma palestra inteira sobre isso, né? Depois você vê uma das palestras sobre isso, que eu falo seria essa coisa que a gente procura, né? E talvez é isso que faz com que uma pessoa está procurando esse falo e que isso que pode facilitar as relações sociais, porque eu estou procurando algo no outro. Que é saber que eu preciso dos outros para tentar juntar isso. Pode ser também essa falta do falo pode ser também triste, melancólico, mas nesse processo aqui isso vai gerar vai ser transformado numa poesia, por exemplo, vai ser transformado numa coisa criativa. Entendi. Na verdade pode ser triste ou melancólico, mas vai levar à criatividade, a criar algo, né? Faz muito sentido, né? Porque tem muitos grandes poetas, né, artistas, você vê aí a gente se depara com aquilo e fala, como a pessoa conseguiu fazer, né? Porque tem toda uma questão de tempo, né, de eu e não, de pensar e não ser, né? Muito legal. O Jacques Sibony, ele é psiquiatra, ele falou assim que na psiquiatria a psiquiatria tem tendência a assimilar isso com isso, que seria duas coisas, eles consideram a psiquiatria, que ele fala isso, assim, na psiquiatria eles têm tendência a considerar que isso é a mesma coisa que isso. E ele fala que é um erro. Então, só para relembrar, né, o que a gente saiu no início, o que teria, né, as quatro possibilidades assim para uma pessoa, como ela pode lidar com a vida, vamos dizer, ou tem a repetição, né, que seria eu faço uma coisa e depois a outra, que é alienante, porque é assim, repetição, ou o acting out, tem alguma coisa que não está legal e a pessoa assim age, faz coisas assim para mostrar algo. Tem o fato de decidir uma coisa, passagem ao ato, e vamos dizer, vamos falar, não tem bem e ruim, né? Mas vamos dizer, a mais assim, que permite ter uma vida talvez melhor, mais equilibrada é a sublimação, é o fato de aceitar justamente que eu não tenho acesso a todos os possíveis, é aceitar a castração, isso mesmo. Eu acho que isso seria só isso em relação a esse esquema aqui. E agora eu vou passar um outro esquema, mas que vamos falar do sintoma, mas lembra dessa sublimação? Só para eu tentar de repente organizar o meu pensamento agora. Então a gente passou daquela ideia do Lacan primeiro, usar a lógica para separar algumas coisas, né? E aí dentro daquela separação ele conseguir enxergar esses 4 modos de se ter a vida. É isso? Isso. E nesse sentido, Nicolas, a gente pode passar por eles ou normalmente, como é que é isso? Sim, isso é interessante. Ou você vai falar agora? Não, é interessante. É claro que na vida a gente... Vai passar... Eu pessoalmente eu acho que passei por todos, né? Tá, todos nós passamos. Sim. Isso é importante você falar, porque não tem, tipo, uma pessoa é só assim ou só assim. Não. Aí me responde até aquela pergunta que eu fiz, né? Então, todos nós acabamos... A cada momento da vida, né, pode estar um ou outro, né? Eu realmente posso falar que eu passei por todos, sem problema. Bom, agora vamos passar a parte de topologia nodal, né? Topologia nodal parece meio louco e tal, mas na primeira palestra eu tinha pego assim, a massa de modelar. Sim. E tinha explicado, né, o que era o nó borromeano, né? Sim. Aí a gente tinha, talvez mais uma cor aqui.
tinha os três... Vou falar com eles, né? O Novo Orleano, que eu tinha falado, né? O simbólico, imaginário e o real. Parece muito legal. Então, só para resumir, é sempre bom fazer uma introdução, falar de novo, né? O que é o simbólico? O simbólico são as palavras, né? O jeito que a gente descreve o que acontece com a gente, é falar, é pensar, é o simbólico. O imaginário é o que a gente imagina, que às vezes a gente imagina uma coisa, mas no momento de simbolizar, de falar, daí não é muito bem o que a gente imaginou, né? Não é a mesma coisa. E o real, essa coisa que justamente não se pode nem pensar, nem falar e nem imaginar. Que na última palestra eu dei umas ideias sobre o real, né? Foi. O real se manifestou, inclusive, né? Que eu falei na última palestra que justamente o real seria o que está entre o homem e a mulher, né? Que faz que somos, que acho que é a ideia mais louca assim, que somos quase iguais, mas não é a mesma coisa, como a dupla negação do ego, né? Então, o que eu tinha falado era isso, só que em 1975 o Lacan ele fala que na verdade não é assim, que tem um quarto anel. Meu Deus. Que ele chama, como eu falei, que ele chama de sintoma. O sintoma parece sintoma, mas não é a mesma coisa. Aqui no Brasil ele chama de sintoma, a palavra francesa. Ele escolheu essa palavra porque é uma mescla do Tomás de Aquino, né? Porque na verdade o Lacan ele é vamos dizer, o artista que o Lacan mais estudou, que mais é o James Joyce, né? O irlandês, o escritor assim. E o James Joyce era fã do Tomás de Aquino. Que interessante. Então ele imaginou isso vendo o santo homem. Que bacana. Que seria o Tomás de Aquino, que o James Joyce admirava. É só por isso. Assim, não tem nenhuma... Que legal. E o que acontece? Então, esse sintoma seria um quarto anel que se liga ao simbólico. Então, na verdade, ele... vou desenhar melhor. É um outro anel que vai ligar a esse, assim. Aqui não dá para... Vai se ligar ao simbólico. Daria uma coisa mais ou menos assim, vamos colocar assim. Isso é o imaginário, o real, e aí teria, tipo... Não estou fazendo assim, depois eu vou postar esse outro... Teria então o real, o imaginário, aqui o simbólico e aqui o sintoma que ele anota assim. Então na verdade seria um quarto anel que vem se ligar ao simbólico. O que é esse sintoma? Por isso que eu quis, que eu acho, o Lacan não falou isso claramente, mas que o sintoma tem a ver com a sublimação. Porque esse sintoma seria tipo a paixão do artista, seria essa coisa, né? E que isso permite uma mais estabilidade assim, na vida, né? Mental, vamos dizer, uma estabilidade mental. Por exemplo, o James Joyce ele era bem maluco, assim, ele bebia muito, era alcoólatra, tudo. Eles falam que se ele não
enlouqueceu porque tinha a escrita, né? A escrita é a coisa que... Agora, é verdade que eu ouvi bastante conferência sobre isso. Na verdade, quando a gente lê as cartas do James Joyce, a gente poderia pensar que o sintoma dele é a esposa dele. Mas, não sei, vamos considerar que seria a escrita, né? A arte que mantém ele, porque sem a escrita ele piraria completamente. E a gente tem um pouco disso, né, Nicolas? Pessoa comum tem isso, né? Acho que a gente está falando de algo extremamente filosófico, né, lacaniano, mas a gente olhar ao redor, a gente tem um pouco disso, né? Nem todo mundo é artista, mas tem que haver alguma coisa do ponto de vista da sublimação criativa ali pra gente poder se equilibrar, né? Tanto que as pessoas estão procurando, né? Estão sempre procurando. Mas isso falar não precisa ser artista, pode ser qualquer coisa, entendeu? Sim, a gente tá falando... Pode ser uma costureira, que... pode ser um cirurgião, pode ser né, qualquer coisa que... Sim. O Siboney, ele fala de uma palestra de uma especialista no estômago, não sei o quê. Era uma moça que podia falar horas do estômago e qualquer conversa voltava para o estômago, porque era uma paixão, era uma coisa assim, né? Uma coisa extremamente importante para ela. E não pode esquecer, só para relembrar, do pequeno A que sempre está aqui no meio, tá? Tá. Objeto do desejo. Sim. Ele está sempre por aqui, no meio. Bom, agora vamos ver um pouco, agora que vai ficar um pouco interessante. Vamos pensar assim. Então, isso, vamos voltar a isso depois. Vamos imaginar assim, uma coisa assim. Isso é um nó que se chama o nó trevo. Nó trevo. Assim, nó trevo. O que acontece aqui? Na verdade, vocês veem que temos o imaginário, temos o real e temos o simbólico, só que não tem 3 anéis, só tem um. Isso seria o nó da psicose paranoica. Psicose paranoica. Os 3 anéis, na verdade, é um só. Por que é a psicose paranoica? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo. Vocês imaginam a pessoa... Aquela pessoa que ouve... Exatamente, é isso mesmo. Uma coisa só para ela, né? A pessoa... É verdade, cara. A pessoa está na rua, aí tem 2 pessoas que estão falando. Ela escuta, ela imagina, na verdade, eles falam que sou burro. Então o percurso vai ser assim, talvez pegou algumas palavras, mas ouviu, ela pensa, eu vi 2 palavras, ele é o burro. Eu vi isso. Aí o imaginário faz com que eu vou simbolizar isso. E simbolizando, eu entendo que eles estão falando que eu sou burro. O imaginário simbolizou, eu simbolizei uma coisa que está... Aí eles falaram que eu sou burro. Aí eu sigo assim e isso vai virar real para mim. E isso vai justificar que eu posso ir lá e quebrar a cara deles. Sim. E eu estou no meu direito, porque eles falaram que eu sou burro. E por isso que o Siboney fala assim, uma pessoa que é assim, você não adianta assim conversar tudo, porque isso virou real. No discurso já não vai dar mais para você argumentar, né? Sim. Porque virou real. Você não pode falar, eles não falaram isso, porque essa pessoa é real, que eles falaram isso claramente, né? E porque a paranoia é muito lógica. Isso que
que pensar. É por isso que é difícil assim convencer uma pessoa que não é verdade. O que tem que ir para outro meio. Não tem que discutir o que a pessoa fala. Não sei, assim, né? Pessoas que trabalham em... Como chama o lugar? O Instituto Mental? Não, como chama aqui? Aqueles... Não, é porque... O manicômio. Sim. Você não pode, né? Você tem que entrar no mundo da pessoa, né? Sim, claro. E é até para ajudá-la, né? Sim. Aqui, então, em um caso, assim, seria o trevo, né? Só que daí a gente pode ir para um outro caso. Que seria assim. Engraçado que com o desenho fica claro, né? O pensamento, né? Ixi, fiz meio errado aqui, ó. A gente consegue ter uma ideia do modelo, né? Ajuda muito. Tô fazendo muito mal isso, né? Aqui, vou tentar de novo aqui. Vou fazer uma coisa melhor. E você tá inteligente. Desenha aí que vai dar certo. Por conta das linhas, né? De como elas passam. Não, é porque elas se cruzam, assim. Até não precisaria assim fazer tão... Então seria assim, passa aqui, né? Passa aqui, isso. Bom, nesse caso, aqui só tinha, em vez de 3, os 3 viravam 1. Certo. Aqui tem 2 só. Mas a gente tem imaginário aqui, o simbólico aqui, e aqui seria o real. Esse é o grafo do... Isso, ele tem um nome, isso seria o grafo da fantasia. O nó da fantasia, né? ele se chama Whitehead, tem um nome, Whitehead. É topologia isso, né? Whitehead. O nó de Whitehead. E então, o que acontece nesse caso? Isso seria, vocês podem pensar nas crianças, por exemplo. Quando as crianças brincam, elas são muito sérias, né? Se eu falar assim, o simbólico, né? Vamos falar que você é o policial e que eu sou o ladrão. Para as crianças isso vira um real. Vira real. E muito sério. Você sabe, as crianças falam, não, é besteira. Não é besteira, é verdade. É policial, eu sou o ladrão. É assim. É verdade. As crianças entram, nesse caso aqui, tem uma continuidade entre o imaginário e o simbólico, né? Que cria um real. Isso é o caso também dos atores. Quando uma pessoa vai atuar, ela tem que acreditar mesmo no que ela é. Ela imagina, eu sou... ela começa aqui no simbólico, eu sou tal personagem, imagina e constrói um real. Tanto é que é muito fácil ver um ator que não é bom e que não consegue fazer isso. É verdade. Quando não aparece, né, nas novelas, por exemplo. Os atores que desenvolvem transtorno quando tentam fazer o Coringa, por exemplo. É verdade. E você está adiantando o que ia falar. Tem um caso de um ator que era jovem e que tinha que atuar um velho. Aí ele estava nessa. Só que isso evoluiu nisso. E depois de acabar de gravar tudo, ele ficava um velho. Ele não conseguia voltar à personalidade dele. Nossa, uau, né? Sério? Poder do simbólico e do imaginário, né? Aí também isso a gente pode... isso é interessante, vocês falam assim, entrar nisso. Por exemplo, vocês estão bravos com seu chefe e tal. Ou bravo com alguém.
Aí vocês estão sozinhos em casa, assim, aí vocês pensam assim, filho da puta, tudo, eu vou falar isso pra ele, essas coisas, eu vou... E começa a criar um real, e que parece que a gente já falou, tipo, que estamos chegando na frente dele, tipo, e aí, e agora? Né? Porque já criou um real na cabeça. E vamos, então, e daí talvez no momento que a gente fica na frente do chefe, daí a gente se dá conta que não estamos no mesmo real. Que não era tudo o que eu pensava. Eu achava que ia chegar e ele ia ficar no chão, falando, não, por favor. Mas chega na frente e pensa assim, não estou no mesmo real, vamos dizer assim. Tem um exemplo muito bom também, não sei se vocês conhecem o filme Big Fish, que é Peixe Grande. Vocês assistiram esse filme? Filme um pouco antigo. Acho que não. O herói, né, da história, ele viu uma vez a moça. Viu de longe, assim, mas já se apaixonou. Se apaixonou e depois ela sumiu e ele queria muito revê-la e tal. Aí a única pessoa que sabia, ele tinha encontrado com ela no circo, a única pessoa que sabia quem ela era o dono do circo. E ele falou, por favor me fala onde ela mora, como se chama e tal. E o dono do circo falou assim, se você quiser saber, você vai trabalhar de graça para mim, limpar tudo, e todo mês eu vou te dar uma palavra, uma coisa que tem a ver com ela. Nossa, que filme incrível! Não, esse é um filme fantástico. Big Fish, como se chama o diretor? Não, ele é bem famoso assim, depois eu vou lembrar. Um dos melhores filmes dele, eu acho. Então ele trabalha, limpa, né, o cocô de elefante, do circo, né? E todo mês ela fala, as flores que ela gosta são tais. Assim. Aí ele fica assim, trabalhando, assim, pensando, ela gosta de flores assim, ela estuda não sei o que, ela estuda, tal. Ele passa assim 3 anos. Tim Burton. Tim Burton. Ai, que Tim fofo. Burton. Nossa, eu adoro Tim Burton. Então, você tem que assistir esse filme. É um pouco lacaniano, eu diria, esse filme. Podemos ver muitas coisas lacanianas. Legal. Então, depois de 3 anos, finalmente ele sabe onde ela mora e tal. Aí, ele chega lá e para ele, tá bom, ela vai se jogar nos braços, vai casar com ela. Então, ele construiu um real. Sim. Ele chega com as flores favoritas dela e ele fala, cheguei há 3 anos assim, eu passei por tudo, quase morri e tal, faz 3 anos, mas agora cheguei, estou pronto para casar com você. Ela escuta ele e fala, mas eu sou noiva, né? O cara... Eu vou... Ele construiu um real, né? Isso, né? Daí... Era um outro real, né? Então sempre tem, como a gente fala, sempre pode passar de um para o outro, também pode passar desse para esse. Por exemplo, a pessoa, tem o caso de uma pessoa que vai falaram que, aqui ela falaram que eu sou burro, assim, eu acho que eles falaram que eu sou burro. Ou pode até passar, eles falaram que eu sou burro, mas estou nem aí. Se uma pessoa dessa faz uma análise, a meta seria de aos poucos evoluir. Então, uma coisa importante, o nosso discurso interior, né? O que a gente pensa o tempo inteiro, não para. Tudo isso constrói um real muito forte. E do qual a gente não sai, né? Isso que tem que pensar, que seja bem claro, assim, o que vocês acham do mundo e da vida... Não é o real. É vocês, o real de vocês. Isso seria a razão pela qual é impossível se autoanalisar. Porque precisa de uma outra pessoa para confrontar esse real. Porque se você se analisa dentro desse real, é claro que você vai fazer sentido muita coisa, né? Por isso que um psicanalista está aqui para destruir um pouco isso. Entendi. Né? Isso me fez pensar agora que, por exemplo, quando a gente fala ao mundo, né? A noção de mundo
Hoje em dia tem muita gente que fala, o mundo está perdido, né? O mundo é assim, porque, bom, na verdade o mundo... Qual mundo, né? Que mundo? Porque, na verdade, cada um tem uma visão do mundo. Sim. No fim, eu acho que tem o filósofo jovem alemão que tentou ficar famoso, né? Que tentou vender uns livros, assim, não sei se ele conseguiu tal, mas era a teoria dele é que o mundo não existe, né? Ele estava mais ou menos baseado nisso. Que legal. Que o mundo não existe, claro que não existe, porque cada um tem uma visão do mundo. Se vocês vão a alguns lugares do mundo onde não tem televisão, não tem acesso a nada, talvez vão falar que o mundo é maravilhoso, que o mundo é uma poesia, que o mundo é, né? Então, quando a gente fala do mundo, tem que tomar cuidado, porque não vejo como a gente pode falar de como está o mundo, né? Porque As eu garanto que... né? Eu garanto que tem muita gente nesse mundo, tem muita gente. Se vocês viajam assim, vão para outros lugares, você vai ver que lá é outro real, é outra coisa e... Eu vejo, para mim, eu acho que não é possível ter uma opinião do mundo. E falar que o mundo é assim ou não é assim. Tudo depende de, né, o que é importante é cada pessoa, tal, mas não pode ter uma visão... Ou a gente pode ter, claro, visão geral do mundo só para bater papo assim e tal, Sim. se divertir, né? E, claro, faz isso sempre, né? Fala, não, as coisas são assim e tal. Sim. Então, a gente viu da psicose paranoica, achei que chamava da fantasia, né? Esse da fantasia. E vamos passar, então, ao de todas as pessoas, né? Que mais ou menos todo mundo é assim. Aquele que a gente tinha... Não sei como tinha feito, ó. Aquele com 3, né? Que o caso de mais ou menos a maioria das pessoas é esse. o nó da neurose. O nó da neurose, ou seja, que podemos falar que somos todos mais ou menos neuróticos, né? O que quer dizer, assim, às vezes é meio confuso essas coisas, assim, paranoia, psicose, assim. Uma das definições aceitas, a diferença entre a psicose e a neurose, é assim, o neurótico, ele faz coisas estranhas, mas ele sabe que está fazendo essas coisas. Tá. E acho que a maioria das pessoas faz coisas e pensa, pô, de novo eu estou fazendo isso. A gente tem consciência. A psicose seria a pessoa faz coisas estranhas, mas não se dá conta. Tá. Acha normal. Seria um pouco a diferença. Então podemos falar que a maioria das pessoas entra aqui. O nó da neurose, onde o que, né? O que eu expliquei no início, né? É o que a gente simboliza, né? Explica, pensa, que a gente imagina e a gente enfrenta, né, as coisas, o real, né? Por exemplo, uma coisa assim, o que fazem, como é psicodrama, né? O pessoal tem uma técnica... É uma técnica de... Não, me perdoa. É uma abordagem, Sim. Vou usar essa palavra, mas que da área da psicologia, né? Eu não conheço. No psicodrama será usar isso, né? Para poder chegar a isso. Que interessante. Porque assim, tipo assim, vocês invertem os papéis, você vai ser o pai, né? Você é você, entendeu? Coisa assim. Entendi. Seria entrar nisso para definir um real, para depois assim, poder chegar a isso. Entendi. Mas bom, então esse não seria assim o melhor que a gente pode chegar? Tá, mas assim, aqui ainda tem um sintoma. É isso? Tá. Para o Lacan, o psicótico não tem pessoas doentes, né? Sim. Isso que é... Para eles são características humanas. Isso. Então não se fala se uma pessoa está doente ou não. Tá. É uma grande coisa que o Lacan mudou. É a questão até do preconceito, né? Não, até a gente pode falar, o grande problema é sempre que vocês vão no médico, ele olha já para você como você é doente, né? O Lacan foi o primeiro que falou, bom dia, né? Como se encontrasse os pacientes, todo mundo louco lá, mas... ele conversava com uma pessoa, ele não falava assim, você é o doente, vem aqui, vamos ver. Claro, isso Já muda tudo. Já muda muita coisa. Sim.
porque não quer dizer que você acha que sua realidade tipo assim, é sã, né? Que você que o outro é louco. Isso é bem relativo, né? É muita arrogância de falar, não, eu vejo as coisas do jeito certo e são os outros que são loucos. É verdade. Então daí, para ter maior estabilidade, que eu falava assim, é legal ter o sintoma, né, que vai vir grudar no simbólico. Sim. E como eu falei, a gente não está preso a algum negócio. A gente pode... Tem momentos que a gente fica psicótico também, né? Tem. A gente pode passar de um ou outro. Há momentos que a gente vive no real, bom, é um estranho. Tem momentos que a gente fica aqui, depois volta aqui, né? Engraçado, vou pensar assim, adolescência, a gente passa muito por isso, né? Que é aquela história até de ficar imaginando essa história do Tim Burton mesmo, do Big Fish, né? Ai, de conhecer a pessoa, você até imagina já a viagem, né? Não, porque aquela pessoa é incrível, não é? Então acho que na adolescência também tem muito isso, né? Muito forte. Com certeza não passa um pouco por todos. Agora o problema é esse, né? Se vocês ficam muito tempo nesse daí, que talvez está na hora de se preocupar um pouco, né? Sim, a gente tem o direito de ser um pouco psicótico de vez em quando. A única história é não ficar muito assim, né? Até onde começa a ser prejudicial, né, Nicolas? Fazer mal para a pessoa. Exatamente. Então, o sintoma é o que eu falei que seria uma arte, né? Que seria uma paixão, que eu falei da sublimação. Sim. Que seria uma coisa, acho que foi da claro. Maneira assim. que se manifesta. Sim, isso a gente conseguiu entender. Você deu o exemplo dos artistas, né? Inclusive mas que pode ser qualquer coisa na vida cotidiana, né? Sim. Igual você falou da costureira, que fica imersa ali na questão da costura, né? E tem o Sibony que fala o que seria a esquizofrenia, por exemplo. Ele acha, né, uma suposição, não é Lacan, ele acha que a esquizofrenia seria, por exemplo, esses três aqui, mas não ligados. Que os esquizofrênicos são muito perplexos, eles não sabem bem o que é real, o que não é, o que existe, não existe. Então seria, a esquizofrenia seria como se fosse esse, mas não teria ligação entre os três anéis, assim. Ele chama, o esquizofrênico está num estado de perplexidade extrema, né? Imagina que deve ser um sentimento realmente muito difícil, né? Se você não sabe, você está vendo pessoas aqui que não estão, que ninguém vê, e você deve ser extremamente difícil. Sempre no meio, objeto do desejo. O Lacan falava assim, que a coisa mais essencial da vida é de aprender a desejar, né? Aprender a desejar, porque é o objeto de desejo que nos leva a fazer tudo o que a gente faz. Então, se a gente não deseja, se a gente deseja coisas que realmente não são boas, não vai melhorar nada assim, é legal assim, não é que eu diga, inclusive a gente sabe o objeto de desejo, eu não sei o que é o objeto de desejo, acho que talvez a gente vive sem saber exatamente o que é. A gente fala do objeto de desejo seria uma coisa que com certeza existe, mas talvez a gente passe a vida sem saber o que era. Mas é bom, pelo menos eu diria assim, é bom se perguntar assim, o que é o desejo? Isso seria uma boa pergunta para se fazer, né? O que é o desejo? O que seria meu desejo? Só o fato de se perguntar, talvez não vai responder nunca, mas
é uma boa pergunta para se fazer. Aí a gente pode considerar, na verdade, que a psicanálise seria um caminho do conhecimento. O que se faz na psicanálise, por exemplo? A gente vai falar assim, a gente bloqueia, numa análise, a gente bloqueia o real. Tá. Porque você vai ter que ir tal dia, tal hora, no mesmo lugar, é obrigação tal dia, tal, você tem que pagar tanto. Então o real está bloqueado e você tenta simbolizar o que você imagina. E dessa maneira você é um caminho do conhecimento. Você conhece melhor, conhece... e você simboliza seu imaginário o que pode criar um sintoma, o quarto anel, né? Será que provavelmente a meta da psicanálise é isso? Criar o quarto anel. É chegar a criar um sintoma, um quarto anel, que pode ser para muitas pessoas virar psicanalista, porque para o psicanalista, um psicanalista, vamos dizer, ele pode se chamar de psicanalista, o sintoma dele é a psicanálise, né? Obviamente, é isso. Isso é bem claro. Entendi. Por isso, assim, uma pessoa que termina uma análise pode falar, eu vou virar psicanalista, ou tipo assim, descobrir realmente o que me motiva, né? O que eu quero fazer da vida. Mas, que interessante. Você usa uma palavra que ajudou a entender mais ainda. Então essa ideia do quarto anel também é algo que eu descubro aquilo que um propósito. O que eu posso nomear como propósito. Interessante isso, hein? Né? Agora, a gente pode especular, isso não é Lacan, o Sibony que falou assim, porque não tem só um jeito, só um caminho do conhecimento na vida, tem outros. Né? A análise é um, mas ele fala, por exemplo, do budismo zen. Budismo zen, o que é? Na meditação, tudo para o diálogo interior. Bloqueia esse. Na análise, bloqueia esse, mas bloqueia o pensamento. Tá. E aí, você, nesse caso, assim, o imaginário, como que seria? Você realiza o imaginário. E por isso, assim, as pessoas, acho que na Austrália, os aborígenes da Austrália, né? Eles falam que eles viajam no tempo. Viajam no tempo, nos sonhos. Eles aprendem na vida através dos sonhos, eles dizem que conseguem ir em qualquer época do tempo, essas coisas. E para eles é real. Muito real. É muito... É assim que eles conhecem o mundo. Então, isso também é um caminho do conhecimento. E depois, bom, teria o que... e nesse caso, assim, o sintoma poderia grudar no outro, no imaginário, poderia grudar no outro que não seja o simbólico, né? Tudo isso é especulações, né? Tá. Que a gente pode pensar sobre isso. A partir do que se conheceu de Lacan, outras pessoas pensaram outras coisas. E depois tem a ideia, assim, como a gente bloqueia isso na análise, isso seria, né, no budismo zen, essas coisas. Aí, como bloquear o imaginário, um exemplo que ele dá são talvez os atletas de alto nível, que bloqueiam, que não sentem dor, né? Aí ele dá um exemplo de um famoso boxeador francês, chamava Marcel Cerdan, que ele descrevia os combates, né? Ele descrevia de uma forma assim, muito poética e nunca em nenhum momento falava de dor, né? Sendo que é o momento que apanha, né? Mas então pode ser que bloqueando, né, o imaginário, sei lá, simboliza, sei lá, o que acontece. Mas de qualquer maneira, parece que a gente pode deduzir disso é que para
conhecer algo, para ir num conhecimento, tem que bloquear um dos três. E eu acho que com isso assim que eu terminaria o assunto. Só vou fazer uma conclusão de todas as palestras, né? Eu sei que tem muitas pessoas que começaram a assistir e me falam que não entendem nada, que não dá para entender. Tem pessoas que falam, do que é esse Lacan, você vive com isso, o que você faz? O que você faz na vida com isso? É mesmo? Sim, Olha. sim. E isso é muito normal, né? Não pode assistir as palestras e pensar, sou burro, não consigo entender, porque realmente não é para... O Lacan fala, não é para entender. Eu fiz essas palestras porque eu sei que eu passei por isso, tipo, quando me interessei por Lacan, eu lia, mais eu lia, menos entendia, e que eu sei que tem que ser explicado com palavras, né? E que essas palestras, eu peguei todas essas coisas que quando uma pessoa clica no Google, colocar Lacan, vai cair nesses esquemas, grafos que não dá para entender, pegar um texto para tentar entender é pior ainda, porque essas coisas têm que ser explicadas verbalmente. Então, essas 8 palestras não é só abrir a porta, né? Só permitir de poder começar a se interessar mais. Sim. É claro que eu sei assim que as pessoas que chegam, que vão se aprofundar nisso, são pessoas que realmente querem, né? Porque não é, o Lacan não é uma coisa tipo, gostei muito disso, tal, não se vê por cima, né? Mas ele é apaixonante, né? Quanto mais a gente... Então por isso que eu tenho certeza que se vocês assistem de novo cada palestra, toda vez que vocês vão assistir, vocês vão entender outra coisa, ou mais coisas. Sim. Então, para quem realmente quer se aprofundar, é bom rever as palestras, em função do que vocês estudam, vou voltar às palestras, porque toda vez o que eu falo que não fazia sentido, pode começar a fazer sentido. E se realmente não faz nunca sentido, então pode fazer outras coisas, que tem o budismo zen, tem o esporte, tem outras coisas, né? Mas, se vocês insistem, chega um momento que faz sentido. Eu não sou psicanalista, nem trabalho com isso, porque eu me interesso do Lacan pelo lado filosófico, né? Isso que me atraiu. E por isso que eu gosto muito do Slavoj Žižek, o filósofo, porque está acontecendo na filosofia, ele é uma turma assim... Ele é contemporâneo, então? Sim, sim. Ah. Ele festejou 70 anos mês passado. Bacana. E ele representa, vamos dizer, a filosofia que integrou o Lacan, a psicanálise, o Freud e o Lacan. Tá. E existem essa corrente da filosofia que justamente inclui o Lacan ou o Freud, né, dentro da filosofia. Por isso que o Slavoj Žižek tem muitos vídeos assim, a maioria em inglês, né? Não sei se tem tradução em português. Mas ele ajuda bastante a entender o Lacan, porque ele é realmente um lacaniano, vamos dizer. Ele escreveu um livro que se chama Como Ler Lacan, que tem em português e tal, que pode ajudar talvez. Mas é bem interessante ver os filósofos ligados com o Žižek, essas coisas que eles integraram o Lacan na filosofia, vamos dizer. Você conhece Paul Ricoeur? Quem? Paul Ricoeur? Paul Já ouviu Ricoeur. falar? Não? Então vocês... E bom, tem algumas pessoas que fizeram perguntas, né? Tem a página no Facebook, ou podem no YouTube mesmo, se vocês querem fazer perguntas, estou disposto a responder as perguntas. Mas eu falo assim, essas palestras eram só para abrir uma porta, né? Não tem que falar, nossa, eu vi as palestras, já sei tudo do Lacan, não é assim, é só para sentir o Lacan. E como por causa dessas palestras eu abri o meu canal do YouTube, né? Que eu posso falar que eu sou youtuber agora. Eu posso anunciar que daqui a alguns meses
provavelmente em julho ou agosto, eu vou publicar nesse canal, vou publicar postar um filme. Estou trabalhando num filme faz um tempinho. Esse filme não tem, oficialmente, não tem nada a ver com o Lacan, eu não falo do Lacan nem um segundo, não falo o nome do Lacan, mas quem assistiu as palestras vai ver o Lacan nesse filme, obviamente. E é isso só. Então, muito obrigado pelas pessoas, todas as pessoas que assistiram essas palestras. Estou feliz de realmente ter acabado nesse dia, aniversário do Lacan, seu aniversário. Eu tenho que agradecer, Nicolas, a oportunidade, conhecimento incrível, a sua humildade, a sua vontade de ser genuíno naquilo que você se propôs todo esse tempo. Então eu que agradeço a oportunidade de... Sinto, né? Espero ter contribuído de alguma maneira. E é isso, muito obrigada. E eu agradeço você ter, né, tido a paciência de ficar aqui, né, gravar muitas vezes o sábado à noite, né, no dia do seu aniversário. Com um bom vinho. Bom vinho, né, tem que comprar as pessoas, né. Muito bom. Tá joia, então. Obrigada.